Provérbios 2, versículo 20, nos diz o seguinte: Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos. Aqui nós percebemos nesse versículo como de fato deve ser aquele que tem sabedoria, aquele que tem o temor do Senhor. Nesse texto nós percebemos algumas verdades. Perceba que a palavra assim está associada com o que vem anteriormente. Ou seja, o desvio do caminho pecaminoso, porque aquele que tem a sabedoria é desviado desse caminho, é protegido desse caminho, ele não se alegra com o mal, ele não vive em pecado. E aqui nós percebemos como esse assim está associado com esse contexto. E ainda diz: andarás pelo caminho dos homens de bem. Todo aquele que adquire sabedoria porque teme a Deus, todo aquele que busca adquirir sabedoria pelo temor do Senhor, ele anda no caminho dos homens de bem. E aqui nós devemos entender que a ideia de homens de bem não é como nós percebemos hoje em nossa sociedade, ou não é simplesmente isso, como aquela pessoa que é trabalhadora, aquela pessoa que cuida bem dos seus. Isso é ser uma pessoa de bem, mas não como aqui está descrevendo, não por completo. Esses homens de bens são aqueles que de fato temem ao Senhor. Então, alguém pode ser descrente, até ateu, e pode ser visto pela sociedade como um homem de bem. No linguajar popular seria isso. Mas aqui no contexto bíblico tem mais coisas do que apenas ser alguém trabalhador que cuida da sociedade, um bom cidadão. Envolve, de fato, homem de bem ou mulher de bem, aqui no contexto bíblico, envolve de fato ter uma vida voltada para o Senhor. Perceba a segunda parte do versículo. E guardarás as veredas dos justos. Guardar traz essa ideia de cumprir, traz essa ideia de você viver aquilo. Então perceba, é uma vida com Deus, porque essa ideia de justiça descrita aqui é justamente a justiça que Deus nos dá. É o que é descrito, por exemplo, em Gênesis, capítulo 15, quando é descrito que Abraão creu em Deus, creu nas promessas de Deus, isso lhe foi imputado por justiça. É o que é descrito no Novo Testamento. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus. Então, nós somos de fato justos nesse sentido, pois temos uma justificação que vem de Deus. Nós somos justos diante do Senhor. Então, essa ideia de homem de bem, mulher de bem, envolve, obviamente, o contexto de ser próximo do Senhor. De fato, alguém que tem esse bem não é porque ele mereceu, mas é porque o Senhor o deu. E aí, de fato, ele vai caminhar no caminho correto, na justiça de Deus. Assim, de fato, há vida naquele que tem sabedoria, que teme ao Senhor de fato. Que nós cresçamos juntos em sabedoria. Que nós cresçamos diante do Senhor, observando nossos caminhos, guardando as veredas dos justos. Deus te abençoe.